Olá a todos novamente. Como a gente mencionou no vídeo anterior, né, convocando vocês, a gente precisa retomar nossas atividades, a gente precisa tentar normalizar a nossa vida, o nosso dia a dia. Então nada mais justo do que seguir a sugestão, orientação da faculdade, que a gente passe ou que a gente volte a ter os nossos encontros semanais, mas nessa modalidade EAD, né? Também não faz sentido a gente retomar esse encontro de onde parou, né? É válido, é justo e até é de bom tom para o pessoal que foi se matriculando, entrando depois ou por qualquer outra razão não acompanhou as primeiras aulas, que a gente faça uma boa revisão. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma revisão breve, né? Revisão, ou seja, a gente já viu, a gente só vai refalar. A gente vai falar brevemente sobre os assuntos vistos até aqui nessa disciplina de consultoria e processos e vamos trabalhando isso nesses próximos encontros, fazendo algumas atividades de revisão com o intuito de mais à frente a gente passar a ver os conteúdos que estão programados para complementar o semestre da disciplina, ok? Então vamos lá, vou fazer a nossa revisão, começando pela própria ideia do que é consultoria. Né? É muito comum ouvirmos os termos consultor, né? Consultor disso, consultor daquilo outro, mas é importante que a gente retome esse conceito, né? Sobre o que é consultoria. Em termos conceituais, descritivos, né? Os manuais, os textos, os livros sobre consultoria costumam dizer que a consultoria é um processo interativo executado por uma ou mais pessoas independentes e externas a um problema de análise. Você está vendo aí no texto. Né? E a ideia disso é fornecer aos executivos clientes uma ou mais opções que ajudem a mudar, né, a organização no sentido de alcançar os seus objetivos. Bom, o que esse conceito nos ajuda ou nos inspira inicialmente? É entendermos que consultoria não é uma atividade simples, um encontro único, não é? Como, por exemplo, um serviço de fast food que você solicita, escolhe e recebe, né? Ele é um processo, ou seja, é um conjunto de atividades que evoluem a cada etapa do seu desenvolvimento. Não é uma atividade, portanto, mais simples, é uma atividade que demanda dedicação, empenho do consultor. Também é um tipo de processo que é qualificado, olha só, ele é um processo interativo, ou seja, a gente não faz consultoria sozinhos, a gente faz a consultoria, a gente executa a atividade de consultoria à medida que a gente vai descobrindo, a gente vai revelando questões que nem sempre o cliente está convicto de que tem. Né? Então, o processo de consultoria é um processo constantemente revisado, negociado, dialogado com o contratante e muitas vezes também com outros colaboradores dessa organização contratante. Isso já diz muita coisa, né? Já mostra que a consultoria é uma atividade que precisa de dedicação e envolvimento. Né? É promovido por uma ou mais pessoas, ou seja, você pode trabalhar sozinho ou pode se organizar em equipes para desenvolver esse trabalho, mas os dois aspectos importantes é que ela tem que ser independente e externa ao problema de análise. Como assim? Bom, imagina um casal, né? Então imagina um casal que está enfrentando um problema.
né? É muito comum esse casal olhar para o seu problema sempre do seu ponto de vista e querendo defender o seu ponto de vista como o mais correto. Se esse exemplo não ajuda muito, é só olhar o exemplo do Big Brother, né, na televisão. Você observa que existem vários lados disputando, e esses lados eles se reorganizam e têm suas tensões, e observe que essas tensões são vistas por cada um dos lados sempre do seu ponto de vista, né? Então você vê que a solução do problema acaba sendo sempre enviesada, a solução do problema, segundo eles, é sempre a partir do seu ponto de vista. A ideia de uma consultoria ser independente é de não servir a nenhum dos lados, ou não servir aos interesses ou de uma pessoa dentro da organização, mas servir a ideia de fato, revelar os problemas e propor soluções. Doa quem doer. Mas, enfim, a ideia é essa. Essa independência é que as pessoas que participam do processo da atividade de consultoria não precisam, sejam independentes para não se guiar pela predileção de um ou outro funcionário dentro da organização contratante ou pelos interesses de alguém, enfim, né? Logo, por isso que ela precisa ser externa ao problema, para poder conseguir enxergar o contexto de uma forma clara e objetiva, né? E com essa visão clara e objetiva, possa propor soluções. Bom, ninguém procura uma consultoria quando está tudo bem, né? As empresas percebem que precisam mudar algo para seguir as dinâmicas do mercado, ou de fato percebem que elas não estão bem e elas precisam se reorganizar. Então, a ideia de consultoria sempre está vinculada, ou quase sempre está vinculada, a mudanças organizacionais. É comum, portanto, que os objetivos de uma consultoria sempre sejam propor soluções. E aí vai uma última ideia importante desse conceito, né? O trabalho de consultoria não diz para uma empresa ou para os gestores de uma empresa o que eles têm que fazer. Ele sugere, ele propõe de forma embasada, argumenta, persuade, né, quais são os melhores caminhos a ser tomados para alcançar os objetivos. Isso é importante para que a gente não ache que é uma atividade impositiva, né? Que a gente lembre que toda proposição de mudança pode ter resistência, né? E que também o trabalho do consultor não é só o de propor, mas às vezes de negociar, de argumentar, de persuadir. Então é um trabalho que também tem um vínculo muito forte com os conhecimentos e técnicas comerciais, de venda, de negociação, tá? Portanto, uma área e uma atuação de conhecimentos multivariados. Por isso, muitas vezes, é desenvolvido por um grupo de pessoas e não por uma pessoa só. Beleza? Está em dúvida sobre isso? Está muito claro? Então, uma primeira tarefa para vocês. Que tal vocês imaginarem aí tipos de consultorias que vocês imaginam que existem, né? O que motiva essas consultorias a funcionarem? Que tipo de serviço elas prestam para uma organização para tentar auxiliar essa mudança organizacional? E aí a ideia é pensarmos também no seguinte: que razões levam uma organização a pensar em mudar a contratar uma consultoria para ajudar a organizar a empresa? Bom, existem 3 razões mais genéricas que chamam a nossa atenção, né? A primeira razão é que organizações às vezes precisam de um maior conhecimento, né? Então imaginem empresas pequenas que ficaram grandes, empreendedores que cresceram se esforçando muito, de repente têm que se tornar gestores e aí precisam reorganizar práticas e processos dentro de uma empresa, mas não tem, a princípio, esse conhecimento técnico e mais amplo, né, necessário para isso.
Então, uma consultoria pode ajudar organizações, nesse caso, a desenvolver novos processos, novas práticas, ajudar uma empresa a reorganizar a sua estrutura, né? Isso aconteceu algum tempo atrás com um amigo meu. Ele cresceu com 3 empresas diferentes. Uma era da sua área de atuação de engenharia, a outra era começou com uma peixaria, era um empreendimento da mãe, e havia um outro irmão com um terceiro tipo de negócio, acho que era o de arquitetura, né? Mas eram 3 atividades diferentes que funcionavam como uma empresa só, e eles contrataram consultores que ajudaram a transformar esse negócio de fato em 3 negócios organizados, passaram a se tornar 3 empresas com seus departamentos, funções, com seus processos bem definidos, fizeram uma revisão inclusive tributária, fiscal, né, planos de carreiras, ou seja, reorganizaram o que era um empreendimento que começou a crescer e se tornou muito grande, oneroso até para funcionar, com a ajuda de uma consultoria se tornou 3 empresas saudáveis que continuam até hoje funcionando. Ok? Eu acho que um segundo aspecto é a questão da falta de tempo. E é importante a gente lembrar, a gente vive um mundo muito dinâmico, né? Então, às vezes, a falta de tempo, ela surge porque as mudanças precisam ser rápidas, né? Não dá tempo, às vezes, de gestores aprenderem, fazerem um curso, desenvolverem uma nova técnica, um novo conhecimento. E aí o trabalho de consultoria pode ser muito pertinente. Às vezes os gestores de uma empresa até detêm o conhecimento, mas a empresa passa por um processo tão grande, dinâmico de trabalho, que ele precisa se concentrar na supervisão, na coordenação das atividades, na direção das atividades, e ele não consegue ter tempo para planejar. E todo planejamento parte de um diagnóstico. Às vezes é essa falta de tempo, não é nem de conhecimento, que faz com que organizações precisem contratar uma consultoria. E uma terceira característica bastante evidente é a ideia da política empresarial, ou seja, algumas vezes empresas são compostas por grupos, né, por diretores, por acionistas, nem sempre eles estão de acordo, às vezes gestores, diretores de áreas diferentes têm visões diferentes, e nesses conflitos internos, às vezes uma consultoria traz uma visão independente que ajuda, auxilia, né, esse planejamento estratégico e essa mudança na condução da organização. Bom, como a gente tem um limite de tempo para a produção dos nossos vídeos, eu vou dando uma pausa aqui e a gente vai continuar no próximo vídeo, ok? Mas eu espero que vocês até aqui tenham entendido a noção de conceito, o conceito de consultoria e as razões que nos levam as organizações a entenderem que precisam desse tipo de atividade, né? E a contratar consultores.